Hoje vamos ler com o favor de Deus este texto da Palavra de Deus que está em 2 de Reis, no capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, veio a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e sabes como ele temia ao Senhor. Agora chegou o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Então Eliseu perguntou-lhe: que te hei de eu fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, apenas uma botija com azeite. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder, da tua presença maravilhosa em nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. No nome precioso de Jesus, fala ao nosso coração sobre esta palavra e sobre a bênção desta palavra em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Depois, na continuidade, diz então, o profeta disse, versículo 3, vai, está em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 3, vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. E então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte que estiver cheia. E ela partiu e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Eu disse: Senhor, graças da tua palavra ao nosso coração, à nossa vida, em nome de Jesus. Nós estamos a falar este tempo sobre casas abençoadas, e dentro do folheto que eu pedi para ser distribuído pelos meus irmãos, nestas casas abençoadas há alguns conselhos muito simples. Primeiro, quem é que não tem ainda um folheto destes, que eu gostava de receber? Se não tiver, por favor. Aqui existem a descrição de muitas casas que estão abençoadas. Amém? Podem ser casas abençoadas, podem ser escritórios abençoados, pode ser uma loja abençoada, pode ser qualquer lugar onde você toma uma decisão de usar para Deus, de ter um uso de Deus. Repare que a Bíblia não fala, por exemplo, eu não escrevi aqui esta casa que está aqui em 2 de Reis, no capítulo 4, mas não duvidará de que esta casa foi abençoada. Sim ou não? Mas aqui só cabiam, eu só fiz este papel para caber em 12, portanto estão aqui 4, 4, 8, 4, 12. Não há mais. Mas há milhares de casas abençoadas na Bíblia. Casas abençoadas que tomaram um compromisso com Deus e uma aliança com Deus, de não somente de seguir Deus, mas de servir Deus. Então, o segredo que está aqui sobre casas abençoadas tem a ver com fazer alguma coisa de Deus nesta casa. E ser um protótipo daquilo que Deus quer operar, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer mostrar sobre a sua vida, de como Deus quer agir, de como Deus quer operar, ouvir Deus e obedecer a Deus. Nós encontramos estes casos todos, já falamos de alguns deles, falamos de Cornélio, falamos que atraiu o poder de Deus para a sua vida, falamos de Zaqueu, que deu um passo para Deus e logo Jesus disse: vem hoje eu vou ficar em tua casa. E aquela mudança que aconteceu, a transformação tão grande que aconteceu na vida de Zaqueu e na vida da cidade por causa desta intervenção de Deus foi extraordinário. Quando os fariseus estavam a murmurar e a falar mal, e no entanto, no dia seguinte, Zaqueu fez uma revolução naquela cidade, devolvendo às pessoas a quem ele tinha prejudicado, e eram muitas, devolvendo-lhes 4 vezes mais do que lhes tinha prejudicado. E aos pobres a distribuir metade da fortuna dele, que era imensa. Quer dizer que no dia anterior, quando os fariseus estavam a murmurar, a fazer pouco de Jesus, disse: olha para onde ele vai, olha a casa de quem ele vai, olha com quem ele vai.
Mas quando no dia seguinte viram tudo o que aconteceu, eles devem ter engolido os sapos todos que havia por lá na cidade de Jericó. Engoliram tudo. Porque as mudanças foram tão grandes, a operação do poder de Deus foi tão extraordinária, e de gente oprimida, de gente a sofrer no dia seguinte, toda a situação estava transformada e mudada pelo poder de Deus. Assim que, nos casos em que nós vemos, que, como este caso da Sunamita em 2 de Reis, também logo depois dessa mulher, também na casa dela, desde que ela se associou com as coisas de Deus, com Eliseu, a mudança que aconteceu, as coisas que para ela estavam a ser impossíveis demais, ela alcançou-as através do poder de Deus. Mas hoje este tema que nós estávamos a falar antes a propósito da Santa Ceia, de Jesus dizer que bate na nossa porta e que nós abrimos a porta da nossa casa. Também nesse texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 20, é uma casa abençoada, uma casa que ouve a voz de Deus, que abre as suas portas para entrar à presença de Deus e para dar fruto para Deus. Não sei quanto tempo nós teremos antes que Jesus venha a segunda vez e venha a trazer o seu reino e venha a reinar sobre toda a terra. E primeiro ele vai tomar a sua igreja e vamos ser guardados na mão de Deus e livres das coisas que vão, entretanto, acontecer sobre esta terra, das tragédias que estão no livro do Apocalipse. É evidente que para o mundo que não acredita em nada disso e que olha para a palavra da Bíblia e para as profecias da Bíblia em Apocalipse e pensa que aquilo é uma história da carochinha e que não vai acontecer nada daquilo, é evidente que estas pessoas acham que se não acreditar não acontece. Mas não é nada assim. Por não acreditar, como aquelas pessoas que acham que não acreditam no inferno. Mas ele existe. Há outras pessoas que não acreditam em outras coisas, mas que existem. Há gente que acha que não. Há gente que acredita em coisas que não têm nexo nenhum, que não existem, porque não têm nada a ver com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é garantia na nossa vida de que aquilo que nós queremos direito e conhecemos por causa da palavra de Deus, mesmo não vendo, são coisas certas que não falham de se manifestar. Todas as profecias da Bíblia apontam com toda a segurança para aquilo que Jesus disse que ia acontecer. E nós estamos a viver num mundo das profecias a cumprirem-se diante dos nossos olhos. As profecias militares sobre o poderio militar, o poderio do armamento que existe para destruir esta terra várias vezes. Isso nunca foi possível antes, mas agora é possível. Então essa profecia cumpriu-se. Nós olhamos para o Médio Oriente e para o estado em que as coisas estão e vemos aquele foco de instabilidade contínua, naquele lugar onde a Bíblia diz que a Rússia e o Irão e as potências daquela zona se vão juntar. E nós olhamos hoje, nas notícias de hoje, e dizemos assim, mas afinal eles já lá estão todos, e já estão juntos, e já estão a fazer as coisas em conjunto, e isso está escrito na Bíblia, está tudo escrito. E isto era possível antes, não era possível antes. Mas nós vemos esse tempo a aproximar-nos, e a esperança, a garantia que nós temos da palavra de Deus, é que Jesus vai tomar a sua igreja e vai livrar-nos das coisas que vão acontecer aqui. Amém? É isso a Bíblia chama o arrebatamento da igreja. Quando milhões e milhões de pessoas forem um dia arrebatados aos céus e subirem à frente dos olhos dos outros
e as notícias saírem no mundo inteiro, acontecimento em direto, pessoas a subir, a desaparecer à frente dos olhos dos outros. Não sei como é que o diabo vai arranjar uma justificação para isso, mas estes jornalistas que estão mais cegos do que Bartimeu vão arranjar alguma coisa, vão inventar alguma coisa, vão inventar que foram extraterrestres ou que foi alguma nave espacial. Para isso Hollywood já fez filmes, já suspendeu no espaço umas naves espaciais que vieram e que sugaram as pessoas. Como já andam a fazer filmes, o diabo já se precaveu, já se preparou, já disse a alguém para fazer isto, já pôs na cabeça de algumas pessoas para fazerem isto, que é para quando chegares assim, olha, afinal, não era Hollywood, era mesmo a sério. Aquilo cumpriu-se tudo. E há aqueles que são os crentes de Hollywood. O mundo está cheio de crentes de Hollywood, de fantasias e de histórias que o diabo preparou para justificar alguma coisa extraordinária à face de toda a terra e que vai acontecer. Não foram muitos os casos na Bíblia em que aconteceu isto. Noé, Jesus disse, foi guardado na arca enquanto o dilúvio desabou sobre toda a terra. Enoque foi arrebatado aos céus. Elias foi arrebatado em carros de fogo e levado aos céus sem ter passado pela morte. Jesus subiu à frente dos discípulos enquanto o viam subir. No capítulo 1 do livro de Atos, os apóstolos viram-no subir à frente deles. Ele disse, assim voltará como estás a ver agora a subir. E Jesus disse que toda a igreja ia subir, a igreja de Cristo. Quantos são dele aqui? Então, aqueles que são dele, ele não vem cá buscar nada que não é dele, vem só buscar aqueles que são dele e por isso esses vão subir e todo o resto que não é dele fica aqui. Fica aqui para assistir aos últimos 7 anos da pior desgraça do mundo que vai acontecer nessa altura, com o próprio diabo a reinar sobre as nações à frente desse império, do 7º grande império que a Bíblia fala, a dirigir as nações cá em baixo, e já estão a falar de um governo mundial, de uma economia mundial, de não haver moeda, de não se poder comprar nem vender sem ser com uma marca de um chip que será instalado. Já se começa a falar disso, isso já existe, isso já, pela Organização da Saúde, a Organização de Saúde Mundial e a Organização das Nações Unidas estão a preparar isso, portanto, em qualquer tempo, mais para a frente, não sei bem quando, nós iremos ouvir falar disso ainda mais de uma forma mais assertiva, de uma forma mais impositiva e de gente que vai dizer que isso é muito bom, que isso acaba com as offshores, que acaba com a fuga aos impostos, compra um café, não pode fugir ao fisco, não pode fugir a nada, passa a sua mão para pagar, porque já não vai haver dinheiro, não vai haver nada, passa aquilo, passa a mão, se não tiver mão, passa a cabeça, glória a Deus, e por isso ou na mão ou na testa, já não precisa nem de cartão de crédito, nem precisa de nada, não há cá dinheiro, nem há cá nada. Já há países que já estão a anular com o dinheiro, já não há. As transações são todas eletrónicas, tudo é eletrónico. Repare, isso diz assim, mas isto está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, mas isto no tempo dos meus avós não era possível. Pois não, mas nós não estamos no tempo dos seus avós. Amém? Estamos neste tempo em que isto já é possível. Portanto, é mais uma vez uma profecia a cumprir-se do nosso tempo. E que chega aqui e que chama a isto a marca da besta, a marca do domínio da besta, do império que governa sobre as nações. Esta gente que manda sobre as nações. Hoje nós temos gente opaca, gente invisível que manda sobre as nações. Uma gente que entrava de vez em quando por Portugal dentro e que manda sobre o orçamento mais do que a Assembleia da República. E que manda nos bancos e que manda na alta finança mundial e que manda na alta política e que manda nesse mundo em que nós estamos. E que nós nem sabemos nada sobre eles, nem os conhecemos, nem as pessoas votaram neles, nem os conhecem de lado nenhum, não são eleitos, nem são nada, mas está ali essa amálgama toda e são eles que mandam. E eu pergunto, esse tipo de coisa, de organização, que estão à espera que apareça um grande líder que os dirija a todos eles, que os conduza a todos eles.
E esse grande líder que eles estão à espera vai aparecer. Uma espécie de um super político, de um super crânio, que a Bíblia chama um super intriguista, um super aldrabão, e que vai lançar depois este mundo na maior hecatombe da história, num holocausto nuclear que se aproxima e que Deus tem que intervir, porque se Deus não interviesse, não sobrava ninguém para contar. É isso que a Bíblia diz em muitas escrituras, que os elementos ardendo se desfarão. Pedro, que mal sabia ler, conta sobre isto, e Jesus, que sabia muito bem ler e escrever, disse claramente que se Deus não interviesse, não sobrava ninguém, mas que por causa dos escolhidos, por causa de Israel, que são nesse caso os escolhidos que ele está ali a falar, vai ser parado por causa daqueles que Deus tem ainda sobre esta terra e por causa dos outros que Deus tem ainda sobre esta terra, além de Israel, de pessoas que Ele não vai permitir que a raça humana e que esse planeta tão bonito onde nós estamos, não vai Deus permitir que isso fosse destruído. Amém? Portanto, haja esperança. Deus não vai permitir as loucuras todas que esse diabo queria fazer. Deus não vai permitir. Amém, irmãos? Jesus vem e reina sobre toda a terra. E depois? Depois aqueles que agora o estão a servir, como nós estamos, iremos estar com Ele, a reinar sobre toda a terra. E onde é que estão aquelas pessoas todas que, entretanto, desapareceram? Os que morreram sem Cristo. Os que morreram no meio dessa hecatombe e dessa desgraça toda. Onde é que vão estar aqueles que ainda não tinham conhecimento de Deus? O que é que vai ser feito da sua vida? Eu acho que é o único motivo de alguma tristeza você olhar para trás e pensar: onde está aquele filho? Onde está aquele irmão? Onde está aquele cunhado? Onde está aquele parente? Onde está aquele sobrinho, aquela sobrinha? Onde está aquela pessoa? Onde está aquele primo ou aquela prima? Onde está aquele colaborador seu que colaborava consigo, trabalhava na sua equipe, mas que você lhe falou várias vezes e nunca quis saber de nada? Onde estão estas pessoas? Um dia nós vamos lembrar-nos desses cultos e dizer: lembra-se aquele tempo em que nós falávamos disto, agora já aconteceu. Jesus está a reinar sobre toda a terra e aqueles que estamos como nós estávamos com Ele, estamos aqui de novo com Ele. Mas aqueles que ficaram pelo caminho, que não o quiseram, que não aceitaram os convites, que tantas vezes foram chamados e que disseram não, que é feito deles, estão a aguardar julgamento e condenação eterna. Eu acho que vai ser o único motivo de alguma tristeza no coração pensar sobre isso. Porque nós não esquecemos. Amém, irmãos? Nós lembramos-nos das coisas todas. Eu estou a falar isto com os meus irmãos porque esta palavra sobre a medida de um milagre de Deus na nossa vida e sobre uma casa abençoada não é somente alguém para seguir a Jesus, mas é alguém para servir. Toma um propósito com Deus de o servir. Um propósito com Deus de dizer: cada semana eu vou anotar os nomes de pessoas para serem salvos, eu vou anotar os nomes de familiares, de amigos, de pessoas, vou orar por eles. Cada semana vou orar. Escolha uma noite por semana, escolha um tempo por semana, desligue tudo, apague tudo, desligue televisão, desligue tudo. Será, eu posso dar uma sugestão de um dia? Posso. Um dia por semana, um dia que você tem e que não haja culto nesse dia, que não haja... Uma terça-feira, por exemplo. Uma terça-feira apaga tudo, desliga tudo. Quando alguém que esteja lá perto de si, ou mora em casa, ou se aproxima de si: mas espera aí, mas você desligou tudo e apagou tudo, isto nem televisão, nem telefone, nem nada. O que é que está a fazer nessa noite de terça-feira? Essa noite de terça-feira tem uma lista de gente que eu estou a ligar ao poder de Deus e estou a orar por eles. Essa noite de terça-feira eu marquei com Deus uma ligação ao poder de Deus. Eu posso até chamar alguns irmãos ou algumas pessoas e oramos juntos e oramos uns pelos outros e oramos para ver milagres de Deus, para ver coisas maiores de Deus que nós queremos ver, para ver Deus a derramar da sua unção sobre a nossa vida. Uma noite especial em que Deus faça que derrame da unção dele e do poder dele. Não é para conversar, não é para comer e beber, não é para pôr música e ouvir
Rock and roll é um tempo especial de buscar Deus, de orar na presença de Deus, de apagar todo o resto e ficar em oração e dizer: Senhor, eu quero ver os teus milagres na minha vida. Eu não estou satisfeito e não consigo bastar-me com estas coisas que tenho alcançado ou realizado. Eu quero mais. Quantos querem mais de Deus? Amém. Meus queridos irmãos, às vezes nós pensamos... Sabe que a Bíblia fala sobre o sofrimento, sobre os sacrifícios, sobre as tribulações, sobre as dificuldades, e às vezes diz: vós que passais várias tribulações e que passais angústias e provações e dificuldades, alegrai-vos. Nós olhamos, alegramos-nos nas tribulações, Paulo fala isso muitas vezes. Alegro-me nas tribulações, alegro-me nas minhas debilidades, alegro-me nas minhas fraquezas, alegro-me quando as coisas não estão bem, estão a correr mal, estão em lutas e batalhas e problemas. Quem é que gosta de problemas? Ninguém gosta de problemas, mas a Bíblia diz... O apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo que o meu poder, Deus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso, em certas medidas da nossa vida, certos momentos de luta, de combates e fraquezas que ninguém gosta, que toda a gente gosta de estar no bem bom, na calmaria, sem problema nenhum, sem dificuldades nenhumas, sem lutas e batalhas para enfrentar, e gostamos de estar mais acomodados. Sim ou não? Quem é que me entende sobre isto? Gostamos mais de estar calmos e sossegados e acomodados. Mas ao falar sobre a medida do milagre na nossa vida, os milagres raramente acontecem com pessoas que estão acomodados. Você olha para a Bíblia e encontra milagres a acontecer com pessoas que não estavam acomodados, que estavam a mexer-se, que estavam insatisfeitos, que queriam mais, que não podiam permitir, não podiam continuar na mesma maneira como estavam. Nós olhamos na cidade de Jericó e vemos de repente que Jesus passou pela cidade e não aconteceu nada. Mas de repente um homem começou aos gritos quando perguntou e disse: quem vai a passar? Porque ouviu muitos passos e muita gente. Esse homem chamava-se Bartimeu, o famoso cego de nascença da cidade de Jericó. E não houve mais milagre nenhum lá, mas Bartimeu começou aos gritos porque a insatisfação dele, porque o problema dele não podia passar sem ser resolvido. E às vezes as pessoas acomodam-se até, nós acomodamos-nos até com os problemas, habituamos-nos aos problemas. Há gente que se habitua às dificuldades. Eu tenho pena às vezes de orar por algumas pessoas. Há uma senhora em Espinho que vou orar por ela e pergunto-lhe então, e ela diz: eu já não suporto mais, eu já não aguento mais, eu já estou não sei o que mais, eu já qualquer dia, eu até o trinco, vivo, etc. E aquela senhora anda sempre atrás do problema e atrás da ofensa e a pensar: e agora disse-me isto, e ele fez-me isto, e fez-me aquilo, e fez-me a sol, e assado, e frito, e coisa, e eu não suporto, eu não aguento, eu já não sei o que mais, eu já nem sei isto. E disse: porque é que aquela senhora está sempre a viver isto? Está sempre a falar da mesma coisa, está sempre a falar do mesmo assunto. Se foi ela que escolheu isso e foi ela que decidiu isso. Que está na ofensa sempre, está sempre a falar da mesma coisa. E a viver nas mesmas coisas, e a viver na mesma ofensa, e fizeram-me isto, fizeram aquilo. E há gente que vive assim no passado, e fizeram-me isto, e aconteceu isto, aconteceu aquilo, e está sempre a olhar pelo retrovisor, e aconteceu isto, e aconteceu aquilo, e depois o outro, e está a viver para trás, está a viver lá longe. Não está a viver a vida para a frente, não está a viver sonhos e projetos, não está a viver realizações novas, está a viver parado no tempo, parados na ofensa, parados nas situações das encrencas, das angústias, das opressões da sua vida, e acomodaram-se ao mal. Parece que já não conseguem ter outra perspectiva de vida a não ser aquilo. Sempre a falar das mesmas coisas. Lamentar não soluciona nada. Não é por se lamentar muito
ou por atribuir culpas a outros sobre as situações de vida que passaram, que as situações mudam. O princípio ativo de mudança é não aceitar a situação presente como definitiva. É não aceitar as coisas dizendo isto tem que mudar e vai mudar mesmo. É isso que faz que as situações mudem. É enfrentá-las. É isso que faz com que as realidades mudem. É enfrentá-las. Isto tem que mudar e vai mudar mesmo. E põe uma pedra em cima disso e caminhe para a frente e esqueça tudo o que está para trás. Glória a Deus. E se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão a alguma coisa, faça-o. Mas não viva para trás, a olhar para trás, pela vida fora. Olhe para a frente, para coisas novas que Deus tem, para realidades novas que Deus tem, em vez de se acomodar. A gente que se acomoda tanto, até ao próprio sofrimento. Já estou habituado. Esses dias falei com uma senhora que disse, é a minha cruz. É a minha cruz. Às vezes ela disse, eu falo com Deus e digo, oh meu Deus, para que é que me deste uma cruz tão pesada, meu Deus? E eu disse, Deus não lhe deu cruz nenhuma pesada. Mas ela nem me ouvia. Sempre a dizer, oh meu Deus, que deste uma cruz tão pesada. É a minha cruz. Isso é mentira. Não é Deus que fez isso. Mas ela está convencida que aquilo foi Deus que lhe deu. E que é uma cruz que ela tem que levar. E quem é que lhe ensinou isso? A religião. E acomodou-se ao sofrimento. Pessoas acomodam-se. E o pior que há são filhos de Deus acomodados. As coisas não mudam se a pessoa se acomodar. Acomoda-se à doença, acomoda-se ao sofrimento, permite o mal, permite que o sofrimento fique. Acomoda-se à medicação, acomoda-se a ter o tratamento que tem que fazer e aquelas coisas, em vez de parar e dizer assim, mas porquê que eu estou a aturar isto? Mas porquê que eu vou aturar esse diabo de querer-me fazer isso e querer-me pôr doente e querer-me deixar ficar numa situação dessas? Isso vai acabar e é já, em nome de Jesus. Vou dar 2 coices nisto e vou avançar para a frente com força e vou dar 2 patadas nisto e vai parar já. Porquê é que se acomoda? O que há de gente que está acomodada, neste caso esta mulher estava acomodada ao problema. A Bíblia diz que de repente ela veio ter com Eliseu porque já não tinha mais solução nenhuma. Já devia ter falado com as amigas, já devia ter falado lá com os crentes à volta dela, já devia ter falado com toda a gente. E ela finalmente vem e expõe a situação e diz, o meu marido, o teu servo, era um profeta, morreu. E eu fiquei só. E agora os credores vêm e vão levar os meus filhos para serem vendidos como escravos. Antigamente na lei era permitido isso, vender os filhos como escravos para pagar a dívida dos pais. Ainda bem que isso não é assim hoje. Amém? Mas naquela altura era permitido assim. E então, repare, ela deixou isto chegar até ao ponto em que os filhos iam ser levados como escravos. Em que o diabo trazia a escravidão pela casa dentro e arrasava com tudo e destruía tudo e fazia com que aquela escravidão passasse para ela e dela para os próprios filhos. E que tivesse uma continuidade de escravizar, de dominar, de oprimir. Quantas e quantas vidas de pessoas debaixo desta escravidão, com tudo vazio lá em casa, com fome, com miséria, com angústia. E por fim ela vem e diz isso, está tudo vazio, não tenho nada em casa. Eu pergunto, o que é que tens em casa? Ela, não tenho nada em casa. Em casa tenho só uma botija com azeite, não tenho mais nada. Está tudo vazio. São filhos de Deus, estamos a falar de filhos de Deus, estamos a falar de pessoa crente, mas que não tem nada, que tem tudo vazio, que não tem soluções para nada e que está tudo escravizado e a caminho de uma escravidão pior. E eu pergunto, isto não tem que ser parado? Ou em vez de ser parado, a pessoa acomoda-se ao problema, acomoda-se ao vício entrar pela casa dentro, acomoda-se à escravidão entrar pela casa dentro, acomoda-se ao problema entrar pela casa dentro, acomoda-se à doença entrar pela casa dentro, ao problema entrar e invadir, tomar posse, escravizar. O que o diabo quer, se a pessoa não fizer nada, ele vem de mansinho, vai a pouco e pouco tomando posse e escravizando tudo. Mas esse não é o propósito
de Deus na nossa vida, nem nada disto tem a ver com Deus. Pelo contrário, esta mulher levantou-se e caminhou ao encontro do poder de Deus e de uma resposta, não ficando apenas num estado de sobrevivência, de suportar os problemas, de suportar as dificuldades, de suportar com muito custo as angústias, de suportar a opressão. Mas era preciso exercitar a sua fé, era preciso exercitar uma atitude de revolta contra esse mal, uma atitude de enfrentamento à situação para que ela fosse mudada e transformada de vez, em vez de se acomodar. Diga para o seu irmão que está ao lado, não se acomode. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Assim, ser inconformados com a doença, inconformados com o problema, inconformados com a tribulação, inconformados de que isso não pode ficar assim, inconformados de que os filhos não aceitam Jesus e que não se salvam, inconformados de que as situações não mudam, inconformados dos problemas que se enfrentam. Tem que mudar, é em nome de Jesus. Amém. Não podemos ficar conformados, acomodados, sem haver uma reação, mas colocando a nossa expectativa em Deus e a nossa expectativa no poder de Deus para que haja esta mudança e esta transformação. Como eu disse, Jericó estava todo acomodado, mas Bartimeu gritou e por causa dos gritos dele, Jesus parou, mandou-o chamar e os olhos de Bartimeu foram abertos pela primeira vez. Ele pôde ver, enxergar tudo em volta e ficar com uma alegria esfuziante de uma vida transformada pelo poder de Deus. Porquê? Porque não se acomodou, não se lamentou, não ficou no chão a lamentar-se e acomodado às situações de angústia da sua vida. Este assunto é um assunto sumamente importante e extraordinariamente de valor na palavra de Deus. Deus não espera que os seus filhos se acomodem, espera que nós tenhamos uma atitude de transformação, de ligação ao poder de Deus para que as coisas mudem e se transformem. Amém? A palavra de Deus fala do Evangelho de Marcos daqueles 4 homens que levaram um paralítico amigo deles. Quando chegaram a casa e a rodearam, a casa não tinha abertura para lado nenhum. Então subiram ao telhado, guindaram o homem, amarraram o paralítico, tiraram as telhas, desceram-no à frente de Jesus e quando Jesus olhou, diz a Bíblia, vendo a fé deles, Jesus curou o paralítico que ali estava. Esta gente não é gente que se acomoda, é gente que reage, que muda, que luta, que batalha e que quer ver essa mudança pelo poder de Deus e quer ver a sua vitória chegar às suas mãos, em nome de Jesus. São estas pessoas que alcançam os milagres de Deus. São este tipo de atitude que faz alcançar as respostas e os resultados de transformação e vitória com Deus. Não a gente que se acomoda, não a gente que se lamenta, mas as pessoas que reagem com fé, que reagem exercitando a sua fé para chegar a resultados maiores na nossa vida. E em quarto lugar eu queria falar convosco sobre então qual é a medida do nosso milagre. E é muito interessante este texto porque ela fala sobre o vazio que existia. E o facto de Eliseu, o profeta, dizer, mulher vai e pede vasilhas vazias. Estava tudo vazio. Tudo vazio na casa dela, à exceção de uma botija com azeite. Todo o resto era vasilhame vazio. Na vizinhança, tudo vazio. Ele disse, vai pela vizinhança, pede vasilhas vazias e começa a derramar desta tua que tu tens lá. Então ela pediu. Não diz aqui, não sabemos quantos é que pediu, mas a quantidade que ela encheu lá na sua sala e pediu que os filhos trouxessem. E quando iam trazendo, ela derramava, e quanto mais ela derramava, mais continuava sempre. Porque a obediência a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e em fazer aquilo que Deus diz faz com que Ele tenha que assumir a responsabilidade de que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Amém, irmãos? E ela fez isto. Então começou a derramar. Diante do vazio e diante da escravidão que o diabo queria causar, ela começou a derramar desta bênção, a multiplicar-se esta bênção e a espalhar-se por todo o lado. Deixou fluir
O azeite, que é símbolo da unção de Deus. Deixar fluir através da nossa vida a unção de Deus quando nós oramos por outros, quando nós abençoamos a outros. Deixando ficar essa visão da resposta de Deus que não vai deixar de se cumprir e realizar. Dos recursos de Deus que são extraordinários e intermináveis e infindáveis. E chegamos à conclusão neste ponto de qual seria o volume e o tamanho do milagre dela, correspondendo ao volume e ao tamanho do vazio que ela tinha. Tudo o que lá estava vazio, quando acabou, quando ficou tudo cheio, o espaço vazio que lá estava, tudo o que era vasilhas vazias que lá estavam, quando aquele vazio ficou preenchido, o milagre terminou. E esta é a diferença enorme entre pessoas que não sentem a ansiedade do vazio. Este vazio tem que ser preenchido. Este problema tem que ser preenchido. Por isso é que a Bíblia diz: abençoados aqueles que choram, abençoados aqueles que buscam, abençoados aqueles que têm a noção que existe um vazio que não conseguem realizar, que não conseguem preencher, que precisam do socorro de Deus, que precisam de ajuda de Deus e auxílio de Deus e o buscam. E este vazio que existe é o que vai determinar o tamanho do nosso milagre. Às vezes as pessoas ficam a olhar para um problema e dizem: que problema tão grande que está aqui. Mas para um problema grande, Deus vai ter que agir um milagre grande. Para uma dificuldade grande, Deus vai ter que cumprir um milagre grande. Uma solução grande. Uma resposta grande. Por isso, em vez do lamento, é a busca do poder de Deus que está em causa. É a busca desta presença de Deus que está em causa na nossa vida. E hoje, esta pessoa e este vazio, deste inconformismo da nossa vida com Deus, hoje Eliseu é você e eu. E para os irmãos que estão lá de Eliseu, é você hoje. Diante de um mundo à nossa volta que está vazio, que não tem respostas. Não tem respostas para os seus filhos, não tem respostas para a juventude à nossa volta, não há respostas para as doenças, não há respostas para as crises, não há respostas para o sofrimento, para as angústias que estão ao redor, do mundo que está vazio sem respostas, do mundo vazio. É o povo de Deus que tem a visão do poder de Deus. E é o povo de Deus que tem o poder de Deus disponível na nossa vida. É o povo de Deus que traz salvação, que traz libertação, que traz cura, que traz vitória de Deus, porque temos a noção, temos a certeza e temos a fé dos recursos disponíveis de Deus na nossa vida. E casas abençoadas são estas, de homens e mulheres e pessoas que sabem que os recursos de Deus estão disponíveis para nós. Glória a Deus. Nós temos acesso aos recursos de Deus. Temos acesso e direito a receber estes recursos infindáveis do poder de Deus. O poder de Deus está em nós, é muito maior do que o vazio que está à nossa volta, do que o problema que está à nossa volta, do que o sofrimento que está ao nosso redor. O poder de Deus está em nós. Essa certeza do poder de Deus tem que estar muito acima do vazio, da dificuldade, do problema e da angústia que está diante de nós. Quando o diabo vem com o vasilhame dele, você diz: isso tudo vai ficar cheio da glória de Deus. Quando ele vem cheio, carregado com os problemas dele, você diz: isso vai ficar coberto pela glória de Deus. Quando ele traz o vazio da doença, o vazio da angústia, o vazio da opressão, você diz: isso tudo vai ser cheio com a glória de Deus e com a certeza de que Deus abre caminho à nossa frente, Deus faz aparecer respostas à nossa frente. É de Deus que vem a resposta e a solução na nossa vida. É Deus que abre um caminho onde não há caminho. E é Deus que abre saída onde não havia saída nenhuma. É Deus que faz aparecer livramento no meio dos testes, das provas e das dificuldades. É Deus que faz aparecer as respostas. E o meu Deus não vai falhar de fazer aparecer essas respostas. Amém, irmãos? Esta palavra de Deus é a palavra para aqueles que não se deixam acomodar. Nem acomodados no sofrimento, nem acomodados no vício, nem acomodados como crentes, nem acomodados e satisfeitos com pouca coisa. Mas a insatisfação em nós gera uma vontade de querer ver coisas maiores de Deus na nossa vida, milagres maiores de Deus na nossa vida. Qual é o tamanho dos milagres que nós queremos ver? Ele é proporcional ao vazio que existe dentro do nosso coração.
à insatisfação que existe dentro do nosso coração, à ambição que existe dentro de si, uma ambição por coisas maiores, uma ambição por vitórias maiores, uma ambição por bênçãos maiores, uma ambição de vencer, de triunfar, de pôr o diabo debaixo dos seus pés e de avançar para a frente com toda a força. Essa ambição que tem que estar dentro de si, essa fé, essa certeza dentro de si, de se tornar uma pessoa inconformada, que não aceita o mal, que não aceita o que o diabo quer fazer, que tem que desaparecer e, como eu digo, está condenado a desaparecer esse problema, porque muito maior é o poder de Deus que opera. E esse inconformismo de não aceitar que o diabo ponha as patas em cima da nossa vida, ponha as patas dele em cima dos nossos filhos e faça o que ele quer, não vai fazer o que ele quer, não vai, porque há um povo que não vai permitir que ele faça o que ele quer, porque não vai se conformar, porque não vai se acomodar, mas vai reagir com violência contra o diabo e vai corrê-lo, resistindo ao mal, ele fugirá de nós. Esse é o povo de Deus que vence. É o povo de gente que não se acomoda, que não se acovarda, que não deixa que o diabo ponha as patas dele e faça o que ele quer. Não faz. Diga comigo assim: aqui não faz. Em nome de Jesus, aqui não faz. Na sua casa não faz. Na sua empresa não faz. No seu trabalho não faz. Na sua saúde não faz. Nos seus filhos não faz. Nos seus amigos não faz. Nos seus sonhos e projetos não faz. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração hoje, sobre recursos disponíveis de parte de Deus na nossa vida. Diga isso comigo: Senhor, eu creio que o teu poder é muito maior do que qualquer angústia ou opressão. Livra-me de ficar acomodado ao sofrimento, de me acomodar às coisas e permitir que o diabo faça o que quer, que permita o mal avançar até ele chegar à escravidão. Mas nós não permitimos tal coisa, mas tomamos domínio em nome de Jesus, por causa do poder de Deus. Ajuda-nos a ser um farol, a brilhar no meio do mundo que está em trevas, pela certeza do poder de Deus, pela certeza dos recursos de Deus, os recursos disponíveis, porque temos uma visão e uma fé e uma palavra e uma promessa e uma aliança com Deus, e queremos ver mais. Quantos querem ver mais? Coloque essa mão que levantou no seu peito e vamos dizer: Senhor, eu quero ver mais. Quero ver mais dessa glória. Quero ver mais dessa vitória. Quero ver mais desta bênção que se multiplica sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o nosso trabalho, sobre a obra das nossas mãos, sobre a nossa saúde, sobre os nossos sonhos e projetos. Eu quero ver mais. Não quero acomodar-me nas coisas que já consegui. Quero ir para a frente para coisas maiores. Quero ter resultados maiores. Quero ter soluções maiores. Quero ver ambição maior, de vitórias maiores, que Deus faz acontecer. Por isso hoje, em nome de Jesus, eu clamo diante do teu trono de não estar acomodado, mas estar inconformado e estar a buscar a tua presença, para buscar respostas que só vêm de ti, Senhor. Para um mundo que está vazio, são os filhos de Deus que têm solução, que têm respostas e vitória. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Damos um aplauso para esse Senhor maravilhoso. Graças a Deus.